Boa noite, queridos, mais uma vez nós estamos reunidos, como igreja do Senhor, para juntos adorarmos o nosso Deus, compartilharmos um pouco da palavra do nosso Senhor com vocês. E diante dessa situação, mas nada vai nos impedir de continuar aqui na presença do nosso Deus, buscando o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Hoje seria mais um dia que nós estaríamos reunidos como igreja. Hoje é dia de culto na nossa igreja. Toda terça-feira nós temos a nossa reunião de oração ali na nossa igreja, no Jardim Panorama, aqui em Álvares Machado. E toda quinta-feira nós temos o culto de adoração ao nosso Deus. Então, nesse mesmo horário, nós entendemos que seria bom nós estarmos juntos, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, mais uma vez, orando, buscando a graça de Deus sobre a nossa vida, pedindo a misericórdia, a bondade de Deus sobre a nossa caminhada. Nós não, como a gente tem falado, nós não temos tido a oportunidade de estar juntos, mas nada nos impede de poder nos encontrar por aqui, pelo menos por esses dias, até podermos nos abraçar com a igreja reunida, tá bom? Eu queria dizer uma coisa para vocês também, se caso vocês tiverem algum pedido de oração nesse tempo, pode colocar aí embaixo durante a live, para a gente saber, nós sabermos quais são os pedidos que a igreja tem, e para nós irmos orando por isso, São vários pedidos de oração, como nós não estamos participando das reuniões de oração especificamente nas terças-feiras, mas nós podemos pegar aqui durante tanto a transmissão ou depois, quem estiver assistindo, a gente pode pegar os pedidos de oração e clamando aí a Deus, para que nos abençoe, cuide da nossa vida, na nossa caminhada e desse momento que a gente está vivendo ainda, com respeito a esse coronavírus. Eu queria compartilhar com você nessa noite um texto que veio ao meu coração, tá bom? E antes disso, eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração juntos, pedíssemos a Deus a graça, a bondade dele sobre a nossa vida, tá? Então eu queria que você que estiver junto comigo, acompanhando, se puder, aí na sua casa, ou talvez no trabalho, junto com a sua família, você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, colocasse o seu coração diante de Deus. É um momento precioso para nós clamarmos e buscarmos a presença de Deus sobre a nossa vida nesse momento. Eu queria te convidar para a gente orar junto, tá bom? Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento que nós podemos como igreja nos reunir. Te agradecemos o privilégio de estarmos unidos, mesmo em meio à mídia social, como a gente tem orado. Claro que nós gostaríamos de estar com a igreja reunida, as portas da nossa igreja abertas, o povo ali sentado, adorando, Deus buscando a tua presença, mas nós entendemos o momento que nós estamos vivendo e nós sabemos que, mesmo em meio a essa situação, nós não vamos desanimar. Nós vamos continuar te buscando, continuar clamando pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo teu agir. Vamos continuar firmes com a nossa fé, com a nossa esperança, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e crendo que o Senhor está agindo e agirá em favor da nossa nação, em favor de todos os países do nosso mundo que estão afetados nesse momento por esse vírus. Pai querido, nós clamamos ao Senhor para que haja com misericórdia por aqueles que perderam seus empregos. Já tivemos algumas pessoas demitidas do seu trabalho. Nós pedimos que a tua bondade e o teu agir seja derramado sobre esses pais de família, mães de família. Pai querido, pedimos que a bondade do Senhor recaia sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, dê sabedoria à liderança do nosso país. Não é momento de nós julgarmos, é momento de nós clamarmos por eles, pedirmos a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, ó Deus. Por isso nós pedimos o agir do Senhor na história da humanidade nesse momento e de forma mais específica da nossa nação. Por isso clamamos ao Senhor, porque esse é o desejo do nosso coração, Deus, que o Senhor intervenha e que essas coisas se resolvam o mais rápido possível, Deus querido, em nome de Jesus.
Enquanto isso, como igreja reunida, mesmo online, mesmo nos nossos lares, pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que a graça, a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a nossa vida. Que o Senhor fortaleça o nosso coração, que o nosso ânimo seja fortalecido. Que nós continuemos, mesmo nos nossos lares, buscando a Tua presença, buscando o Teu agir, buscando a Tua graça, buscando a Tua misericórdia. Assim oramos nesse momento de início, num tempo de devocional. Que a Tua bondade seja derramada sobre a nossa vida, que o Senhor fale ao nosso coração. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você quiser depois ir falando como é que está o áudio, tá bom? Você me fala aí. A semana passada, infelizmente, nós tivemos cortado no meio da transmissão e depois eu continuei, voltou a transmissão, né? E fiz todo o processo para pelo menos unir as duas partes e encaminhar no Facebook da igreja. Estamos postando também no YouTube da igreja. Se você puder, depois dê uma entradinha lá no YouTube da nossa igreja, se inscreva lá, a gente gostaria muito de ter o máximo de pessoas lá acompanhando a gente para que consigamos fazer também as nossas lives ali pelo YouTube, tá bom? E o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, queridos, são 2 versos de um texto que tem me chamado muita atenção e eu senti ao coração esses 2 versos, que é o Salmo 13 de Davi. E os 2 versos que vieram ao meu coração é o finalzinho desse texto, né? O verso 5 e o verso 6. O texto todo, eu quero ler o texto todo com vocês, porque são apenas 6 versos, mas eu queria que nós pensássemos e meditássemos juntos apenas no verso 5 e no verso 6. Diz assim o texto: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Mas, apesar de toda essa expressão de Davi, o que eu queria que nós pensássemos juntos hoje é o verso 5 e 6, que diz assim: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Bom, queridos, esse é um salmo de Davi, a qual nós não temos especificamente o momento que Davi ele estava vivendo. Alguns estudiosos vão dizer que existiam algumas relações ou algumas questões que podiam estar acontecendo na vida de Davi. Esse salmo de lamento, ou essa oração de Davi, pedindo a graça, a ação de Deus sobre a sua vida, podia estar acontecendo em meio a algumas circunstâncias. Davi poderia estar correndo risco de morte, no sentido de algumas perseguições de alguns inimigos. Também poderia estar ocorrendo que Davi pudesse estar doente. Então, alguma coisa nesse sentido poderia estar tomando conta do seu coração. E ainda alguns estudiosos dizem que pode ser alguma coisa que está relacionada a um tormento da sua mente. Ou seja, não tem uma definição correta do que acontece com Davi. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e eu acredito que é extremamente importante para a nossa vida e para a nossa caminhada, como eu disse, é o que o verso 5 e o verso 6 diz para a gente. Davi diz assim, mesmo em meio a esse início do texto, dizendo que ele sente a falta da presença de Deus, ele está sentindo Deus distante dele, mas ele diz, no tocante a mim eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. E cantarei ao Senhor enquanto me tem feito muito bem. Eu sei que a gente tem vivido momentos que está sendo trabalhado no nosso coração, a fé, a esperança, a confiança, a dependência. A igreja não está reunida em corpo presente, mas nós estamos reunidos, pelo menos com aquilo que a gente pode, online, mandando os recados e assim, fazendo os nossos cultos. Mas o que eu queria que ficasse no nosso coração é essa certeza que Davi passa para a gente, de que mesmo em meio a esse turbilhão de circunstâncias que nós temos vivido, o que diz respeito a nós é o que nós devemos fazer. Então ele diz, o que diz respeito a mim, eu confio na graça do Senhor. Isso é uma primeira coisa que me chama a atenção nesse salmo. É essa realidade de Davi, de sua plena certeza do cuidado de Deus sobre ele. Essa convicção de que ele tem que o Senhor não vai
deixar faltar nada sobre a sua vida. Essa confiança plena que ele tem na graça de Deus sobre a sua história. Eu acredito que é um momento importante para a gente ter como princípio também para a nossa caminhada essa realidade de que o que diz respeito a nós não deixaremos de vivenciar essa graça de Deus. Nós não deixaremos de confiar na graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não deixamos esmorecer da nossa história essa realidade da vida de Deus em nós, como eu estava dizendo na terça-feira. Ou seja, como cristãos genuínos e não como religiosos apenas, nós confiamos na realidade da graça de Deus. Nós não vivemos somente de boca para fora, mas vivemos interiormente e através de nós essa realidade do quanto nós temos a plena convicção da ação de Deus sobre a nossa vida. Então ele diz, eu confio na tua graça e regozije-se o meu coração na tua salvação. Se alegre o meu coração na realidade da salvação, do cuidado, da plena presença de Deus sobre a sua vida, o salmista está dizendo. E isso também não deixa de ser extremamente importante para nós. Nós precisamos nos alegrar, nos regozijar nessa realidade da presença de Deus. Uma das coisas que eu acredito que precisa fazer parte da nossa vida também é nos regozijarmos, porque nós vivemos algo que mata o corpo, né? Mata a carne, mas não mata aquilo que é mais importante para nós, que é o espírito. Ou seja, se Deus decidir levar-nos, nós temos a convicção do lugar que nós vamos. Nós vamos para a eternidade, nós vamos para aquele lugar que Jesus foi preparar para nós. Então nós temos que nos regozijar na salvação. Temos que nos preocupar, sim, temos que tomar todos os cuidados, sim, mas isso não deve angustiar o nosso coração a respeito do que vai acontecer. Nós temos que fazer o nosso papel e dentro do nosso papel cabe a nós essa realidade. No que diz respeito a mim, eu confio na tua graça. Eu me regozijo na realidade da salvação. Queridos, pare para pensar. Temos muitas pessoas morrendo no mundo todo por causa do coronavírus. E talvez algumas dessas pessoas morreram sem que o evangelho chegasse até elas. E eu não estou aqui falando de doutrina, tá bom? Mas estou falando aqui da realidade da proclamação do evangelho. Nós temos o privilégio de termos o evangelho sendo ensinado para nós, pregado para nós, somos desafiados a ir além e pregar o evangelho para as pessoas. Então, eu acredito que é uma oportunidade que nós temos de nos alegrar, porque o evangelho nos alcançou um dia e nós confiamos nessa poderosa graça de Deus que se chama salvação, que se chama eternidade, que se chama continuidade da presença dele, mas agora de forma plena na nossa vida. Então nós temos que nos regozijar diante dessa verdade, porque talvez existam pessoas daquelas que já estão infectadas com o coronavírus no nosso país, mas ainda não conhecem a Jesus, mas ainda não tiveram o coração delas rendidos ao governo de Deus. Então, nós temos que nos regozijar com isso, mas somos desafiados também a continuar proclamando e pregando o Evangelho, para que aqueles que estão em momentos difíceis tenham a oportunidade de entender que o que é mais importante para nós é a alma, é a salvação da alma, é o Espírito viver eternamente ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a realidade da salvação que Davi está dizendo. Regozije-se, não é? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Mas temos uma outra coisa que Davi fala que eu acredito que é extremamente importante para a nossa caminhada nesse momento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Uma das coisas que tem entristecido meu coração nesses dias que a gente tem vivido é a preocupação de alguns líderes em querer defender ou atacar politicamente o que está acontecendo. Porque o governo falou isso, porque o governador falou isso, porque o presidente da República falou aquilo, e ele está certo, ele está errado, e aquilo, e fulano, e aquilo outro. E nós, às vezes, estamos pegando líderes, pastores das nossas igrejas, mais preocupados em debater ideologias do que simplesmente falar do Evangelho. Nós temos pastores chamando os outros para orar e outros pastores criticando. Mas você orou quando no governo passado, isso assim, assim, assado. Mas isso e aquilo. Gente, o que tem que fazer parte do nosso coração é a realidade do que Davi está dizendo. Nós precisamos celebrar a Deus. Nós estamos adorando a Deus dia a dia. Mesmo na quarentena, nós temos tido momentos de adoração ao nosso Senhor. Você tem adorado a Deus mesmo em meio às lutas que você tem vivido?
Nós temos adorado ao Senhor, temos cantado ao Senhor. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Davi está dizendo isso em meio ao momento de angústia, em meio ao momento de luta, em meio ao momento que talvez ele sinta que a morte está assolando ele, está batendo a porta dele. Ele está dizendo, no que diz respeito a mim, eu confio na tua graça, o meu coração se alegra na tua salvação, e eu cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Ou seja, nós estamos tão preocupados às vezes em defender isso e aquilo, nós estamos esquecendo que como cristãos e não como religiosos, nós somos adoradores. Nós temos que bendizer ao Senhor com a nossa vida. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Vamos parar de discutir, gente? Vamos parar de querer defender isso, defender aquilo. Vamos começar como pastores. Vamos começar a ensinar as nossas ovelhas a dobrar os joelhos e orar. Como líderes, vamos mostrar que o que é mais importante nesse momento é clamar pela presença de Deus. É pedir que Deus dê sabedoria aos nossos líderes, não é atacá-los. Não é xingar outros. É pedir que Deus dê sabedoria. É pedir que o Senhor traga alegria nos nossos lares. É pedir para que Deus gere em nós esse sentimento de adorá-lo. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. A alegria do Senhor, queridos, a Bíblia diz que é a nossa força. É a força que nos vai, é essa força que nos vai ajudar a conseguir vivenciar toda essa situação. Você tem cantado ao Senhor? Ou você tem ficado nessa quarentena reclamando? Só preocupado em olhar para o Facebook, ver o que estão dizendo, o que o governador, o que o presidente da República, o que os senadores, deputados estão dizendo, para você atacar aquele que defende A, B ou C. Quais têm sido as suas posturas como cristãos? Está na hora de nós cantarmos ao Senhor, por quanto nos tem feito muito bem. Às vezes a gente vê alguns vídeos simples no Facebook, como as pessoas cantando em prédios, isso nos impressiona. Isso nos faz escorrer lágrimas dos olhos de emoção, porque estamos vendo um povo cantando. Mas isso deveria ser tão natural para nós como cristãos. Nós precisamos cantar ao Senhor, queridos. Nós precisamos mostrar para essa nação que o que vai fazer diferença é o Deus a quem nós servimos. Ou seja, mesmo em meio às ameaças de morte, como Davi, nós precisamos também, como Davi, dizer, no que diz respeito a mim, Senhor, eu confio na tua graça. O meu coração se regozija na tua salvação, porque um dia o Senhor enviou Jesus para morrer no meu lugar. Louvado seja o teu nome pela realidade da cruz. E eu me alegro pela realidade da cruz na minha história, na minha vida. Que isso seja parte da minha caminhada, cada dia, cada momento. E que isso seja parte através da minha vida para alcançar mais e mais pessoas para essa mesma realidade. Que o Evangelho do Senhor frutifique através de mim e alcance corações. E que como povo de Deus nós comecemos a cantar ao Senhor, a celebrar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Sabe, querido, coisa simples. Pegue 1 hora, 30 minutos, coloque na televisão, coloque no seu celular, louvores de adoração ao nosso Deus. Cante junto com os seus, celebre a vida de Deus. Deus é real, nós cremos nisso. Ele está no controle de todas as coisas, nós cremos nisso. Ele sabe o que é melhor para nós cremos nisso. Ele sabe como vai trabalhar para resolver toda essa situação, nós cremos nisso. Então, o que cabe a nós? Confiar na graça, regozijar o nosso coração, mas cantar ao Senhor, porque Ele nos tem feito muito bem. Ele nos tem feito muito bem. Você está acompanhando aqui comigo hoje. Isso é graça. Isso é misericórdia sobre a sua vida. Ele te tem feito muito bem. Ah, pastor, mas e aqueles que estão internados? Ah, pastor, mas e aqueles que estão infectados? Aqueles que estão internados e infectados? Nós temos que orar por eles. Nós temos que clamar pela vida deles. Nós temos que levar o Evangelho para essas pessoas. Mas também temos que ensiná-los a, dentre essa confiança em Deus, a dizer, como Davi disse, cantemos ao Senhor, porquanto nos tem feito muito bem. Queridos, que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus frutifique no nosso coração a vida dele e o fluir da história dele na nossa história.
a vontade dele na nossa caminhada. Que eu e você não deixemos de confiar na graça, de regozijar o nosso coração na salvação, mas também de cantar ao Senhor. Porque Ele sempre vai fazer o que é melhor para a nossa vida, para nos levar para mais perto dEle, para mais próximo dEle. E o desejo do meu coração é que a cada dia, enquanto nós estivermos de quarentena, nós ansiemos verdadeiramente pela volta, pela volta de poder abrir as portas da nossa igreja, como um todo, tá bom? Como um todo. Não, a gente pode, que nem soltou hoje, o governador João Dória, vamos abrir a igreja de 3 em 3 metros, cada pessoa e tal. Não, eu quero abrir minha igreja com as portas escancaradas e dizer assim, venham juntos. Venham e juntos vamos adorar ao nosso Senhor, vamos celebrar. Eu quero ver aquela igreja cheia, precisando de cadeira, porque o povo vai adorar. Anseie por isso. Não deixe o seu coração esmurecer, fraquejar. Não, se fortaleça. Se você estiver angustiado, se você estiver preocupado, se você estiver se sentindo fraco, chame alguém, clame a ajuda de Deus, peça para que alguém ore junto com você, ore por você, mas para que isso gere em nós esse desejo. Senhor, resolva logo, a gente quer te adorar. Senhor, resolva logo, nós queremos abraçar uns aos outros. Senhor, nós queremos viver a realidade da comunhão. Nós queremos, ó Pai, viver a realidade dessa graça, dessa salvação e desse louvor. Queremos cantar ao Senhor, mas não sozinho nos nossos lares, mas com a igreja reunida, celebrando, batendo palma, erguendo as mãos, bendizendo ao Senhor com alegria no nosso coração. Que isso faça parte da sua vida, querida, em nome de Jesus. E se talvez a gente está como Davi nesse momento, preocupado, sentindo, não deixe também ter essa sinceridade, essa certeza de Davi. No que diz respeito a nós, Senhor, confiamos na Tua graça. Nosso coração se regozija na Tua salvação. E cantaremos ao Senhor, por quanto nos tem feito muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, procure essa realidade na sua vida, dia após dia, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus. Logo, logo passaremos mais informações das nossas programações, do culto. Se tudo der certo, talvez a gente vai fazer uma escola dominical no domingo de manhã, para a gente continuar um pouco mais próximo nesse tempo, tá bom? Mas não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de cantar, não deixe de se alegrar. O tempo é um momento difícil, eu sei, é difícil ficar em quarentena. Então que nós fiquemos nesse tempo, junto com o nosso Deus, junto com os nossos queridos, fortalecendo uns aos outros em oração, em comunhão. Manda um recado para alguém, diga que você está sentindo falta, diga que está orando por ele, está orando por ela, anime alguém, diga, olha, não vejo a hora de poder te abraçar, não vejo a hora de a gente estar junto na igreja de novo, olha, não esmoreça o seu coração, não deixe isso desanimar você, mas fortaleça, vamos junto, que quando as portas da nossa igreja se abrir, a gente esteja lá e ali junto a gente celebre o nosso Deus. Tá bom, queridos? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a graça de Deus na nossa vida? Pai querido, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre a nossa vida. É bem verdade, Senhor, que tem sido momentos difíceis e talvez algumas pessoas estão como Davi, dizendo, cadê o Senhor? Porque o Senhor não está agindo, porque o Senhor não está curando, porque o Senhor não está presente. Mas talvez também seja momento de dizer como Davi, Pai querido, no que diz respeito a nós confiamos na tua graça. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oh Deus, em nome de Jesus, não nos deixe se perder diante dessa realidade. Pai querido, em nome de Jesus, não nos deixe inverter ou perverter o nosso coração. Que nós possamos viver essa realidade da confiança, na graça do Senhor. Que o nosso coração se regozije na tua salvação. Que a alegria por entendermos que um dia o Senhor nos alcançou e nos deu a oportunidade de entregar a nossa vida ao governo do Senhor, também gere em nós esse desejo de fazer dessa uma realidade na história de outras pessoas, para que outras pessoas também venham a se regozijar na sua salvação. Mas também o que diz respeito a nós, que nós continuemos cantando ao Senhor, porque o Senhor nos tem feito muito bem.
Oh, Pai querido, que seja assim na nossa vida dia após dia. Nos ajuda a adorá-lo verdadeiramente. Tem sido dias tão difíceis, Senhor, de quarentena. Tem sido dias tão angustiantes ficar dentro dos nossos lares. Como nós gostaríamos de estar com as nossas programações naturais, a nossa vida fluindo naturalmente. Mas nós sabemos, ó Pai, que o propósito do Senhor é perfeito sobre todas as coisas. Então, mesmo estando nos nossos lares, que nós não deixemos de cantar ao Senhor, porque o Senhor continua fazendo muito bem para a nossa vida. Nós cremos nisso, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor e pedir também a Tua misericórdia para todos aqueles que já estão trabalhando, que continuam trabalhando. Todos aqueles que estão na frente, Pai, fazendo o Brasil funcionar para que cheguem a nós os alimentos, para que cheguem a nós os medicamentos, para que cheguem aos hospitais, os leitos, as macas, os respiradores, para que chegue tudo que for necessário para que consigamos vencer esse vírus. Então abençoe, Senhor, cada profissional de cada área específica. Abençoe os caminhoneiros, Pai querido, de uma forma muito especial. Eu quero orar por esses homens e mulheres que estão na estrada, que estão passando por momentos tão difíceis porque não estão encontrando restaurantes para almoçar, para jantar, lugares para tomar um banho. Deus, em nome de Jesus, abençoe esses homens e essas mulheres, Senhor. Sustenta eles de uma forma sobrenatural para que eles não desanimem, para que eles continuem firmados, ó Deus, na ajuda e no cuidado, no entregar de tudo aquilo que é necessário para que consigamos vencer toda essa problemática. Abençoe os profissionais da área da saúde, todos eles, Deus. Todos aqueles, Pai querido, que estão na frente do trabalho, aqueles que estão doando a sua vida, correndo maiores riscos para que a nossa nação seja sarada, para que a nossa nação seja cuidada, para que os nossos, ó Pai, não sejam tão infectados ou não corram os riscos. E eles estão lá na frente correndo esses riscos por nós. Oh Deus, cuida deles, Pai, imuniza essas pessoas em nome de Jesus. Coloque a poderosa ação do Espírito Santo do Senhor para que eles fiquem bem e bem assim possam cuidar daqueles que estão tão necessitados de cuidado nesse momento. Pai querido, abençoe, Deus querido, também os profissionais que estão trabalhando nos supermercados, os caixas, aqueles que estão trabalhando lá nos bastidores, repondo os produtos. Todos, ó Pai, todos, que a Tua bondade e a Tua misericórdia seja sobre essas vidas. Que o agir do Senhor seja derramado sobre eles. E que o Senhor alcance aqueles corações que ainda não Te conhecem, Pai, em nome de Jesus. Para que a nossa nação seja uma nação não somente reconhecida por número, mas seja reconhecida por um povo que Te adora, um povo que confia na Tua graça, um povo que se regozija na Tua salvação, Deus querido, e um povo que canta ao Senhor. Que assim seja para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça o seu coração, que o Senhor caminhe com cada um de nós durante todos esses dias. Em nome de Jesus. Continua firme, nós estamos aí, logo em breve, mais alguns vídeos de adoração ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite. Não deixe de mandar recado para as pessoas que você ama, que você tem sentido a falta. Lembre-se que nesse momento é importante para nós como igreja vivenciarmos a realidade dessa vida de Deus na nossa vida, mas também através da nossa vida. Obrigado, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração, assim como o meu, e que a cada dia nós continuemos firmes na graça, na bondade, na misericórdia e no agir do nosso Deus. Deus abençoe, gente, em nome de Jesus. Um abraço para todos vocês. Eu não vejo a hora de estar junto com vocês na nossa igreja, tá bom? Celebrando o nosso Deus, abraçando cada um de vocês, louvando o nome do nosso Senhor junto. Então, olhando para você aqui, eu quero dizer que Deus abençoe você. Estou sentindo a sua falta. E logo em breve a gente vai estar junto, celebrando o nosso Deus. Fiquem todos com Deus, com uma boa noite, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.